Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos o relato da Jaqueline, da inscrita que permaneceu anônima, e da Valdirene. Então fiquem agora com a narração das inscritas do canal A Hora do Além. Boa tarde, Feliciano. Eu moro aqui em São José dos Pinhais. Meu nome é Valdirene e eu tenho um relato para contar para vocês aí, ouvintes, que aconteceu comigo há 23 anos atrás, que na época não havia, né, tipo celular, assim, não tinha mensagem, não tinha WhatsApp, né? E eu era jovem ainda, né, no caso, eu tinha uma filha e a minha amiga, que eu vou contar o relato, é sobre ela, na verdade. Ela também tinha filhos, né? Ela foi mãe nova também. E ela estava meio que separando do esposo dela e tal. Ela tinha um menino e duas meninas. E eu tinha uma menina, né? E ela foi na minha casa e nós fomos, tipo assim, era época de carnaval. E nós fomos numa sociedade, assim, porque aquela época não tinha essas coisas, assim, que nem agora, né? Tudo fácil, você manda mensagem, você liga. Era mais difícil, né? E ela estava muito abatida, minha amiga, sabe? E nós nos conhecíamos desde criança, na verdade. Desde menina de colégio, né? E ela sentou, assim, num ponto, assim, de um ônibus, assim, na cidade e falou comigo. Ela perguntou para mim que ela queria fazer um pacto comigo, uma promessa, no caso. Que tinha uma época que as pessoas furavam a ponta do dedo e faziam uma promessa uma para outra, né? E daí eu fiquei meio assustada, falei, nossa, mas pra que isso daí, amiga, né? E ela disse, não, eu vou falar pra você, amiga, ela disse, se eu morrer primeiro, você atende minhas crianças, e se você morrer primeiro, eu atendo a tua menina. Tá, tudo bem, eu não queria fazer, mas daí pra não, né, eu fiz. Aí viemos tudo pra casa, tudo bem, aí passou um tempo, e eu tava esperando outra filha minha, tava grávida, e eu não vi mais minha amiga. Ela já estava com outro namorado e já tinha passado algum tempo. Só que daí a gente não se vimos mais. Nem eu vi ela, nem ela me viu. Tudo bem, passou o tempo ali, uns 2 anos mais ou menos. E uma noite normal, eu tava dormindo e eu me acordei, né? Depois que eu tive tipo um pesadelo com ela, assim. Ela veio nua, assim, correndo. Ela tava com bastante olheiras, assim. O pescoço dela tava bem coisado, assim. Eu vi ela, né? No sonho. E ela sentou na beira da minha cama e me chamou. Ela me chamou no sonho. Ela me chamou, acorda, e eu me acordei daí. No sonho ali. Daí ela pediu ajuda pra mim. Ela falou assim, oi amiga, sou eu, né? Eu falei, nossa, meu Deus, o que aconteceu com você? Mas na hora eu não quis falar, você tá sem roupa, tá com o pescoço desse jeito, que foi, né? Ela disse, eu não posso ficar muito tempo aqui, eu tô com um pouco de pressa, eu só vim te dar um recado, ela falou. Eu quero que você vá lá na mãe e você veja as meninas para mim. Mas vá na mãe, ela não parava de falar, vá na mãe, vai lá na minha mãe, vê as meninas, porque o piazinho dela estava estudando na escola. E eu disse, nossa, calma, eu vou sim, se acalma. Ela disse, não, eu não posso ficar aqui, eu tenho que voltar, ela disse. E não se esqueça de ir lá na minha mãe, você vai lá mesmo? Eu falei, eu vou sim. Ela se lembra que você prometeu para mim, bem assim, ela falou. Aí eu me acordei assim, nossa, fiquei assustada, né? Nossa, meu Deus, passou uma horinha ali. Eu acordei, tomei água, fiquei apavorada. Falei, nossa, sonhei com a minha amiga, eu fiquei preocupada, não conseguia mais dormir. Já era umas 7 horas da manhã isso daí, eu falei, peguei a minha filha, ela tinha 7 aninhos, a mais velha. Falei, vamos filha com a mãe, vamos lá na tia, assim, 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 né? Que as meninas, elas brincavam juntas, as minhas meninas. E daí eu fui na casa da mãe dela, sabe? Era bonita a casa de frente, assim, uma casa grande, antiga, tinha umas flores na frente, assim. Ela era filha única. E a mãe dela era viúva também. Aí eu bati palma, chamei o nome dela, e nada, né? Eu falei, ué, acho que ela não tá em casa, não tem ninguém aí. E daí a mãe dela veio, assim, com semblante triste, assim, abriu o portão, me abraçou, chorando. Eu falei, a fulana tá aí? Ela falou, não, filha, ela não tá. Faz 1 semana que ela morreu. Ela foi assassinada.
Eu fiquei apavorada com aquilo dali, porque, nossa, meu Deus, o que é isso? Pensei um sonho desses, né? Que eu fiz aquela promessa, né? A minha mãe falava, não se faz essas promessas aí, não. Porque daí acontece, sabe? Um pacto, sei lá o que é isso daí, Deus é pai. E daí tudo bem, mas daí foi o que aconteceu. Daí eu ajudei as crianças, e elas estavam passando necessidade. E ajudei por muito tempo elas. A vovó ainda tá viva, a mãe dela, né? Chora muito ainda, saudade da filha, né? Feliciano, eu ouço seu programa todos os dias. E eu tenho muitos relatos para te enviar ainda, que aconteceu quando era criança também. Eu tenho mediunidade, eu acho, né? E sensibilidade. Mas isso daí aconteceu comigo, eu até hoje nunca esqueci, entendeu? Muito obrigada, Feliciano. Boa tarde, Feliciano. Boa tarde, pessoal. Eu vou contar mais uma história que aconteceu comigo. Eu tinha 27 anos e nessa época eu trabalhava na prefeitura. Comigo trabalhava uma moça que a gente ficou muito amiga mesmo. Ela era evangélica e eu nessa época não era nada, mas eu estudava espiritualidade, espiritismo, essas coisas. E ela tinha muita curiosidade, a gente conversava muito sobre isso. Ela falava, eu sou evangélica, mas eu tenho muita curiosidade, me conta aí. E aí eu contava algumas coisas que eu tinha aprendido nos livros, né, em conversa com pessoas que já estudavam o assunto. E aí um dia a gente fez um pacto. Vamos fazer um pacto? Vamos. Porque a gente não tem muita certeza, né? Se o mundo espiritual existe, se a gente depois que morre, a gente continua, né? Viva no mundo espiritual. Vamos sim. Então vamos fazer o seguinte. Quem morrer primeiro, de uma de nós duas, volta para falar com a outra que o mundo espiritual existe. Se uma não encontrar outra mais, então é porque não existe. Tá bom, fechado. Quem morrer primeiro, volta, vem para conversar, para dizer que existe um mundo espiritual. Mas aí a gente esqueceu disso, a gente foi vivendo outras coisas. Ela tinha 2 filhinhos e o marido dela era pastor. E ela foi embora da cidade, foi morar em Petrópolis. A gente perdeu um pouco de contato, porque naquela época a gente não tinha celular, né? Não era a facilidade de comunicação que a gente tem hoje. Eu fiquei sabendo, mas foi de um modo muito triste quando ela faleceu. Eu saí para trabalhar e achei que o dia estava muito lindo, muito lindo. E aí eu cheguei na Câmara da cidade, que eu trabalhava na época na Câmara, funcionária da prefeitura que trabalhava na Câmara. E o meu chefe disse, olha, eu não tenho notícia boa para você. A Ana faleceu. Deus do céu, meu mundo caiu, porque apesar da gente ter perdido um pouco o contato, a Ana era muito nova, ela devia ser mais velha que eu, 1 ano. O dia que parecia bonito se tornou triste. Bom, enfim, o pai dela fez todo o translado do corpo. Esqueci do pacto que a gente tinha feito. Esqueci completamente. Fui ao velório e foi muito estranho. Porque quando eu entrei no velório, eu parecia uma pessoa invisível. A igreja, ela congregava, né? Estava cheia de gente. Mas parecia que as pessoas não estavam me vendo. Foi muito estranho. Eu entrei, olhei para ela, me despedi dela, orei ali para ela, falei o quanto gostava dela. E do meu lado estava a mãe e a irmã chorando muito. Mas a impressão que eu tinha é que eu estava invisível. Por quê? Eu não falei com ninguém, claro.
Não conhecia ninguém, eu só conhecia ela. Mas do jeito que eu entrei e eu saí, ninguém me viu, ninguém falou comigo. Foi muito estranho. Fui para casa, passaram uns meses, acho até que passou anos, porque passou bastante tempo. À noite, eu cheguei num lugar muito bonito, muito bonito. Tinha uma árvore enorme, linda. O dia estava lindo, o dia estava muito lindo. Eu fui e sentei num banco, esses feitos artesanalmente embaixo de árvore, eu sentei ali. E alguma coisa veio na minha cabeça, senta e espera. E aí, quem que chegou para mim, toda luminosa? A minha amiga chegou para mim, sentou do meu lado e falou: amiga, você tinha razão. O mundo espiritual existe. E eu vivo aqui. E aqui é muito lindo. Eu sinto muita falta dos meus filhos e do meu pai. Porque ela era muito ligada ao pai dela. Muito ligada. Ela tinha problemas com a mãe, com a outra irmã, mas com o pai não. E aí ela ficou ali conversando comigo e eu sempre me emociono porque foi muito legal reencontrá-la. A gente se abraçou, conversamos mais um pouco, que eu não me lembro mais o que a gente conversou. E eu acordei no outro dia bem feliz, porque eu sabia que ela estava feliz, que ela estava viva no mundo espiritual. O dia estava lindo e eu saí para trabalhar de bicicleta e o dia estava muito lindo. Lindo como minha amiga. Que Deus a tenha. E é isso. Boa parte das histórias que aconteceram na minha vida não foram aterrorizantes. Foram sempre assim, de fundo, muito bom, muito benigno. Bom, e esse é meu relato. Um abraço. Boa noite, Feliciano. Boa noite, ouvintes do seu canal. Eu estou aqui para contar mais um caso. Ela foi assassinada, minha irmã. Ela era casada, havia um vizinho que era afim dela, e como ela nunca quis nada com ele, ele simplesmente assassinou ela. Deu um tiro nela. A história que essa pessoa contou na época é que, segundo ele estava limpando uma arma e a arma disparou. Foi a conversa que ele contou, inclusive foi na delegacia na época, se apresentou lá com o advogado, né? Então, o caso ficou por isso mesmo. Só que nós éramos muito unidas. Tudo que a gente fazia, a gente procurava fazer junto. Praticamente a gente andava juntas, tudo, era uma amizade muito boa, eu e ela. Nossa diferença de idade é tipo assim, uns 6 anos. Acontece que uns 3 dias após ela ter sido enterrada, ela me apareceu. Eu estava arrasada. Simplesmente arrasada. Eu estava no meu quarto quando de repente ela apareceu. Ela disse a mim, queria que eu, na sexta-feira, isso era mais ou menos uma terça-feira, terça ou quarta-feira, por aí. Queria que eu vestisse a mesma roupa a qual ela tinha sido morta. Porque até então nós só tínhamos a versão do cara. Então eu fui atrás do meu cunhado e perguntei a ele se ele tinha roupa. E relatei, né, para minha família o que tinha acontecido, que ela tinha me aparecido e tinha me dito isso. Quando foi na sexta-feira, e ele trouxe a roupa para mim. A roupa toda ensanguentada, né? Aquele sangue assim já duro na roupa, no local que lá tirou no peito dela esquerdo, né? Segundo os médicos, a bala era uma bala dum-dum. Segundo as informações que eu tenho, é que a bala dum-dum ela explode. Quando foi na sexta-feira à meia-noite, eu fiz conforme ela disse. Vesti o vestido dela e deitei na minha cama. Ela me apareceu. Ela me mostrou quando ela saía da casa dela com a criança dela, que ela nessa época ela tem uma criança de 5 meses.
e foi até a casa de uma vizinha, que era a mãe desse cara que assassinou ela. Ela tinha ido lá para ajudar a mulher, que a mulher estava doente, estava de cama. E ela era muito amiga dessa mulher. Eu via que o cara, ele estava deitado no chão. E eu via que ela passava e ela ia até o quarto da mãe dele e colocava a criança dela na cama junto com a mulher. E quando ela saía, ele pegava assim no tornozelo dela, sendo que ela deu, sabe aquele tipo assim, um impulso para a pessoa soltar a perna, o pé. Fez isso e foi para a cozinha. Ela estava na pia e estava lavando lá uma louça. Isso eu vendo tudo, né, como espírito. Eu via quando ele chegava por trás dela e ele se encostou nela e ela empurrou ele. E ele veio novamente e tentou, acredito que tirar alguma liberdade com ela, né? Ela não quis, ela não aceitou, parecia que ela estava na pia lavando alguma coisa. E ele chegou por trás e abraçou ela e colocou a arma bem no peito dela esquerdo e ele atirou. E eu via quando ela caía e ele saiu correndo. Vi quando ele subiu numa moto e ele saiu em disparada com essa moto e simplesmente ele sumia numa fumaça e eu ficava, e meu espírito ficava como louco, né, eu vendo ela caída. Agora o mais estranho dessa história toda, Feliciano, meu pai, quando casou com a minha mãe, ele era viúvo. E ele tinha ela com 5 anos, essa minha irmã. Minha mãe terminou de criar ela. E ela casou, né? E exatamente quando a filha dela tinha 5 meses, aconteceu isso com ela. É uma coisa realmente inacreditável. É tanto que hoje a filha dela é casada, e ela tem o maior medo de ter um filho e, sei lá, de repente acontecer alguma coisa parecida. Porque parece que é uma coisa que veio de mãe para a filha. E a filha dela hoje morre de medo de ter filhos. Então, foi isso que aconteceu. Deixo aqui o meu relato com vocês. Mas é uma coisa que nunca deu para a gente entender essa situação. E infelizmente aconteceu. E passado algum tempo, passou uns anos e depois o cara, ele desapareceu também. Mas essa daí é outra história. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado à inscrita que permaneceu anônima, Jaqueline Valdirene, por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do WhatsApp do canal. Lá vocês poderão falar diretamente comigo e enviar suas histórias. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está comentando, deixando like e compartilhando os vídeos aqui do canal. Que nesse ano de 2025 possamos estar juntos. Conto com a presença de vocês e assim poderemos ter vários relatos aqui no canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.